Oi gente, eu sou a Vanessa Ribeiro, muito prazer. E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha história, né? Eu sou terapeuta e eu trabalho com eliminação de bloqueios emocionais para destravar todas as áreas da sua vida, né? Este é o meu trabalho. E eu sempre falo um pouco de numerologia cabalística, porque é um assunto assim que eu amo falar sobre isso, né? Então hoje eu resolvi contar pra vocês como que eu cheguei até aqui, né? Que as pessoas me perguntam, por que você fala sobre isso? E hoje eu decidi falar pra vocês o porquê que eu falo sobre isso, qual foi a minha trajetória, o processo que eu tive que passar para poder chegar nesse conhecimento e ensinar isso da forma que eu ensino, ok? Bom, gente, a minha história começa lá em 2018, onde eu estava vivendo literalmente um caos emocional. Eu era funcionária pública na época, eu era monitora de educação infantil e eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, assim, no extremo. E nesse momento eu comecei assim a entrar em crise existencial mesmo, sabe? Eu ficava pensando, falando, gente, mas será que a minha vida vai ser só isso daqui? Eu nasci para trabalhar das 7 às 5 e aquele caos, sabe? Assim, era um desconforto mesmo que eu tava sentindo naquele momento. E esse desconforto interno que eu tava sentindo naquele momento, ele começou a reverberar fora. Então eu comecei a entrar em crise no relacionamento, crise com as minhas filhas. Eu não tinha paz interior naquele momento, de verdade. Eu tava assim, o caos era meu, né? Só que naquele momento eu não tinha esse conhecimento. Eu achava que a culpa era na época do meu parceiro, a culpa era do trabalho, a culpa era das crianças, das minhas filhas, né? Então eu achava naquele momento que a culpa era de tudo que estava acontecendo em volta de mim, né? Ou seja, eu tinha ali um paradigma muito forte de que eu era azarada, de que as coisas não davam certo pra mim, e eu não só falava, como eu pensava isso o tempo inteiro. Meu Deus, que onda de azar é essa? Por que eu tô nisso? E eu comecei realmente assim, gente, a estar num colapso ali emocional muito grande, né? E aí, na época, tinha uma pessoa que era próxima de mim, que ela chegou em mim e falou assim, olha, Vanessa, eu fiz meu mapa numerológico e eu, assim, aquela mulher falou muita coisa pra mim. Eu acho que ela pode ajudar você nesse momento que você tá passando. E então, a gente foi fazer, né? Marcamos aí uma consulta. Essa mulher fez o meu mapa numerológico, gente, ali assim, no dia da entrega do meu mapa, foi assim, eu não tenho nem palavras para explicar o que eu senti no dia daquela consulta com todas aquelas informações que aquela mulher me passou. Eu simplesmente eu fiquei assim, boquiaberta, né? Ali eu entendi que tudo que eu tava passando era responsabilidade minha, e ali eu entendi que eu que tava criando aquela realidade. E aquilo pra mim foi assim um tapa na cara, né? Era como se ela estivesse dizendo pra mim, olha, Vanessa, calma, que tudo isso que tá acontecendo na sua vida foi você que criou, mas se você criou esse caos existencial que você tá agora, né, esse caos emocional, você pode criar o contrário disso, você pode criar uma coisa assim, uma situação muito melhor pra você. Então ela começou a destrinchar ali pra mim aquele mapa numerológico falando das minhas potencialidades, das minhas habilidades. E naquele momento, gente, eu tava mergulhada num caos tão grande que eu enxergava somente a negatividade. Eu só via negatividade tanto dentro de mim quanto fora, né? Eu não conseguia enxergar nada de bom que estava acontecendo na minha vida ali. Eu só via que estava tudo dando errado, eu não estava ganhando aquilo que eu queria, a vida que eu queria. Eu não estava vivendo a vida que eu queria, o meu esposo não era o que eu queria, minhas filhas não estavam fazendo o que eu queria. Enfim, eu estava num verdadeiro caos, né? E ali naquele momento ela me fez enxergar que vários pontos positivos para eu olhar. É como se ela tivesse pegado, ela levantou a minha cabeça e falou, olha, calma que você tá mergulhada aqui só na negatividade, mas tem um monte de coisa positiva aqui que você não tá enxergando. E ela me falou sobre isso. E naquele momento eu não estava enxergando nem sobre mim mesmo. Se falasse alguma coisa positiva sobre mim, eu não estava em condições de enxergar, né? E ela falou, olha, você tem esses e esses pontos positivos, né? A sua energia é acima da média, você tem um potencial para isso, para aquilo, você é assim, 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 você tá reverberando isso, você tá vivendo um ciclo assim, assim, você veio de ciclos assim, assim, assado.
o momento que você está vivendo agora é momento assim, o desafio que você está passando agora é esse desafio assim, assim. Gente, aquilo foi assim um cair de véu pra mim. Quando ela falou aquilo, me deu um estalo. Logo depois que ela falou aquilo, a gente começou a trabalhar um livro, né, que ela fazia um acompanhamento durante um ano. Então ela não só fazia o mapa ali, mas um acompanhamento assim, não era um acompanhamento individual, né? Ela mandava as coisas para você e você fazia se você quisesse. Naquele momento, daquele caos que eu estava, foi como se ela tivesse, eu tava envolta em lama, acho que eu tava ali dentro de um barril mesmo de lama, né? Que eu posso chamar que era a minha zona de conforto. E naquele momento ela jogou a corda para mim. A leitura daquele mapa, e aquelas palavras que ela falou pra mim, ela praticamente ela disse, olha, tem jeito de você sair de onde você está, só que eu tô te jogando a corda, só que eu não vou puxar você. Você vai ter que sair daí. E eu grudei aquilo com todas as forças que eu tinha, porque eu falei, eu quero sair daqui. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não quero mais esse caos. Eu quero ter equilíbrio em todas as áreas da minha vida e principalmente no meu emocional. E ali eu comecei a busca. Ela passou depois, ela falou, olha, a gente vai começar a leitura de um livro, mas é só para quem tiver interesse. Do livro eu nunca esqueci, gente, é o livro que eu indico até hoje para todo mundo, que é A Magia, de Rhonda Byrne, que são 28 dias de gratidão, né? 28 dias de exercício de gratidão. Meu Deus, gente, aquele livro ali, pra mim, ele foi literalmente o rasgar dos véus. Ali a minha vida transformou, a minha mentalidade modificou. Ali eu entendi o que eu estava fazendo, por que a minha vida estava como estava, né? O primeiro passo ali eu entendi que eu realmente não era uma pessoa grata. Naquele momento ali de desconforto, naquele momento de caos, eu estava praticamente enfatizando e recriando todo aquele ciclo que eu estava vivendo com palavras, pensamentos e ações, né? E ela me mostrou ali naquele momento, com o livro eu aprendi que eu tinha que redirecionar. Ou seja, não era focar no que eu não queria. Naquele momento ali eu tinha que focar no que eu queria e fazer essa limpeza emocional interna que eu tinha que fazer. Eu tava assim afogada em negatividade, em pessimismo, e eu precisava me limpar disso. E quando você tá afogado em negatividade, em pessimismo, o que você cria é mais disso. E aí você fica ali recriando inconscientemente, sem saber. E aí você não entende, você se revolta, por que a minha vida tá assim, por que tá assado, por que eu não consigo sair dessa maré de azar, né? A gente acha que é isso, mas na verdade é a gente criando. E ali eu assumi 100% da responsabilidade sobre tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Ali eu entendi que eu poderia recriar uma nova realidade para mim. Quando ela falou aquilo, e aí eu comecei a leitura daquele livro e os exercícios, que era na verdade não era leitura, ela mandava os áudios, e eu comecei a ouvir e fazer todos os dias, né, aquilo que ela mandava, assim, mas à risca. Eu fazia à risca. Então eu tinha que acordar e escrever 10 coisas pelas quais eu era grata. E, gente, eu confesso pra vocês que nesse início eu não conseguia passar de 3 coisas que eu era grata. E ali eu pude ver o tanto que eu era negativa, o tanto que eu era pessimista e o porquê que os meus resultados estavam sendo aqueles, o porquê que a minha vida estava daquele jeito. E à medida que você vai praticando, você vai melhorando, e eu comecei a internalizar aqueles conhecimentos, aquele entendimento, que eu tinha muita coisa para agradecer. A minha vida só não estava do jeito que eu queria, mas era justamente porque eu não estava agradecendo pelo que eu tinha. E eu comecei ali aquele trabalho de lapidação interna profunda, porque eu tava com muita vontade, mas muita vontade de transformar a minha vida. E quando você tá com essa vontade de transformar, gente, é como se você colocasse o pé e Deus colocasse o chão. Porque aquela mulher apareceu ali na minha vida naquele momento para me ajudar. Ela foi um canal usado por Deus para poder me ajudar a me transformar. E é me transformar, porque não foi ela que me transformou. Ela só me deu informações preciosas que eu precisava naquele momento para entender o momento ali que eu estava vivendo, para entender aquela situação que eu estava passando e principalmente para entender que eu era responsável por aquilo ali. Eu precisava parar de culpar as pessoas, de culpar
todo mundo que estava à minha volta, pelo meu caos interno, né? A responsabilidade era minha. E na continuidade dos exercícios diários que ela passava, gente, foi assim, foi um divisor de águas na minha vida. A fazer o meu mapa e ter esse acompanhamento, né, dessas técnicas, por exemplo, principalmente a técnica da gratidão, que eu acho que é por onde todo mundo deve começar, transformou a minha vida. Ali foi um divisor de águas para mim, porque eu comecei a praticar aquilo e aí já foi melhorando, e a mudança começa interno. Você não vê ela no exterior de imediato, mas você já começa a sentir uma mudança interna, você começa a vibrar ali diferente, a minha energia já mudou. O caos que eu estava vivendo externo, ele não passou de imediato, né? Mas o equilíbrio começou a pairar no meu interior, e era isso que eu precisava, né? Eu peguei aquela informação e eu disse, bom, se eu sou tudo isso de bom, eu quero viver a partir desta perspectiva positiva. Eu não quero mais vibrar no lado, na polaridade negativa de tudo isso daqui que eu tô vivendo. Eu quero criar uma nova realidade para mim. E ali eu abracei essa oportunidade de criar uma nova realidade para mim. E eu comecei a fazer à risca tudo que ela pedia, tudo que ela mandava. No decorrer desse livro, a minha vida foi assim, transformando, e no sentido que eu tô falando, gente, é interior. Eu comecei a ver a vida com outros olhos. Ah, só foi aquela vez e pronto. Não, eu tive que repetir isso muitas e muitas vezes. Porque eu estava completamente suja, né? Assim, eu estava naquela do barril de lama que eu estava. Então eu tive que me limpar muitas vezes. Existe até um vídeo de que passa muito no Instagram, que é uma pessoa com um copo de água sujo e essa pessoa coloca esse copo debaixo da água, né? Então, assim, à medida que a água limpa vai caindo, vai limpando aquela água suja, mas demora. Não é um processo imediato que você coloca lá e a água já fica limpa. Precisa cair muita água limpa ali dentro daquele copo para que toda aquela sujeira saia. E eu precisei fazer muitos exercícios, eu precisei repetir muitas vezes para internalizar e fortalecer meu emocional cada vez mais, para que eu pudesse ser limpa de toda aquela negatividade, daquele barril de lama que era a minha zona de conforto que eu estava vivenciando naquele momento. Então eu precisei fazer muita limpeza. Logo em seguida veio o livro do Limite Zero, que é um livro onde fala do Ho'oponopono, que é outra ferramenta que eu sou apaixonada, é uma filosofia de vida. Hoje o Ho'oponopono é a minha filosofia de vida, né? Que é uma técnica de limpeza de memórias que eu faço até analogia, que são os traumas emocionais que a gente carrega, toda a negatividade que a gente carrega. Então, repetir as frases do Ho'oponopono, que é sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, ele faz com que transmute essa negatividade, transmute essa energia que é densa, né? Todas essas memórias que a gente carrega ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, que nos ajuda, né? Que potencializa ali a nossa vivência negativa. Então, o Ho'oponopono, ele vai lá no nosso inconsciente e limpa essas memórias, né? Você torna-se aquela água límpida, você torna-se um recipiente limpo para que você crie novas experiências, para que você crie novas situações para sua vida. E, gente, é tão impressionante que ali eu aprendi que realmente você atrai tudo que você é. E era por isso que eu estava atraindo todo aquele caos, toda aquela desordem, porque eu naquele momento era desordem, né? E aí a gente fica, fala assim, ah, mas esse negócio de lei da atração, isso não funciona não, porque eu queria tanto, né, ser rico, se fosse assim eu desejava e as coisas aconteciam, mas não é esse processo que acontece. Você atrai, não é só o que você quer, você atrai aquilo que você é. Então, se você é pura escassez, se você é pura memória de falta, de medo de ficar sem dinheiro, de medo de comprar as coisas, né? Aquela pessoa que tá sempre ligada ali à promoção porque eu tenho medo, eu preciso economizar, como que você vai ficar rico? Você tá cheio dessas memórias de escassez. Então, o que vem pra você são situações para comprovar isso pra você, né? Porque é do jeito que você acredita. A vida é pra gente aquilo que a gente acredita. E isso é uma grande verdade. Verdade mesmo. Então,
Por exemplo, em relacionamento. Como que você quer um relacionamento em paz, um relacionamento tranquilo, se você é caos, se você é desordem? Você precisa se tornar a tranquilidade, você precisa se tornar o amor, você precisa se tornar, né, o equilíbrio para que você atraia isso de volta para você. Porque a gente atrai aquilo que a gente é. E assim, é uma lei, isso é lei. Não tem como mudar isso, né? E naquele momento ali, a partir daquela informação toda que começou lá no meu mapa, depois vem com o estudo dos livros, eu entendi que eu era 100% responsável. Eu entendi que eu precisava me tornar algo diferente para ter algo diferente. E foi um trabalho árduo. E na verdade, é um trabalho que eu faço até hoje, né? Porque é um orar e vigiar o tempo inteiro. Porque eu não quero mais aquele caos, eu não quero mais ser aquele caos, eu não quero mais ter aquele caos na minha vida. Em nenhuma das áreas. Só que para não atrair aquilo, eu preciso não ser. Então a minha vigilância diária é comigo, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas ações, né? Como é que eu me porto diante disso? Existe a premissa de dizer, olha, você precisa ser a paz que você quer para o mundo. Você precisa ser a transformação que você quer para o mundo. E exatamente, você precisa ser o amor que você quer receber. Você precisa ser a paz que você quer viver. Você precisa ser a compreensão que você quer que as pessoas deem para você. Você precisa ser aquilo que você deseja para que você possa atrair tudo isso para sua vida. E eu aprendi isso. Eu faço isso todos os dias da minha vida. Isso se tornou a filosofia da minha vida, a minha vivência diária. Não só esse entendimento, como a prática dele. Ah, Vanessa, então quer dizer que a partir daí sua vida ficou perfeita, acabou-se os desafios e aí agora é tudo perfeito. De maneira nenhuma. Desafio continua, né? Não tem nada perfeito e eu nem busco a perfeição, né? Porque essa não é a minha meta. A minha meta é sempre melhorar 1% por dia. Se eu conseguir melhorar 1% por dia, já tá ótimo. Se eu cometi um erro, se eu falei uma coisa que eu não queria ter falado para aquela pessoa, se eu me portei de uma forma que eu não queria ter portado, eu revejo, eu repenso e eu tô pronta para fazer diferente assim que aquela situação repetir. É isso que eu faço todos os dias. Eu não sou a perfeição, a minha vida não é a mais perfeita de todas, mas eu garanto que hoje eu vivo em paz, eu tenho felicidade, eu tenho abundância, eu tenho prosperidade e eu tenho assim, eu sou muito abençoada. Muito, porque a gente convive com outras pessoas, né? E aí você acaba prestando atenção ali como é o lar da pessoa e a gente vê que a gente é muito agraciado, gente. Porque, assim, é muita luta para as pessoas, é muito desafio. E quando você não tem esse entendimento, esse fortalecimento emocional, que você não entende esses bloqueios emocionais que trazem isso para você, essas memórias emocionais que trazem isso, é muito difícil você sair. E você fica ali repetindo ciclos. E hoje eu consigo enxergar isso nas pessoas. A mesma situação que eu passei de repetição de ciclos para que eu pudesse aprender algo que eu não sabia, repetição de ciclos porque eu estava sendo aquilo e aquilo não ia sair de mim enquanto eu não modificasse aquilo, né? Enquanto eu não modificasse o meu estado interno, eu não ia parar de viver aquela mesma situação. Eu só ia parar quando eu mudasse internamente. E eu não conseguia assimilar isso, eu não conseguia entender. Eu achava que eu tinha o controle, que eu poderia cortar aquela situação e aí as coisas iam ficar, né? Nossa, eu ia ser felizes para sempre, mas não é assim que acontece na vida real. Você precisa se transformar. Não adianta você ficar aí diante de uma casa completamente suja e você querer encher ela de móveis, né, novos. Não vai funcionar. Você vai ter que fazer uma faxina ali dentro. Você vai ter que tirar dali de dentro primeiro tudo aquilo que não precisa, tudo aquilo que não agrega mais valor. E para você, hoje, pode ser, como foi para mim lá no passado, que sejam emoções, que sejam ressentimentos, que sejam mágoas, os móveis que não precisam mais estar ali. Pra mim foi isso. Eu era uma pessoa que guardava muita mágoa, muito ressentimento, mas isso tudo era inconsciente, eu achava que não. Ingratidão, se alguém me chamasse de ingrata, que ingrata? Eu sou muito grata. E eu não era grata de forma nenhuma. E essa vivência
com essa nova fase, né, essas experiências e esse estudo que eu faço, e eu faço ele até hoje, eu participo de rituais de conselho kármico, né, de muitas limpezas energéticas, eu amo fazer isso. Eu acho que eu vou morrer fazendo isso. Não quero nunca mais parar, porque eu não quero voltar àquela velha versão. Eu quero ser 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Quanto mais eu puder melhorar, eu estarei aqui fazendo e repetindo isso que me ajude a melhorar. E você também pode fazer o mesmo. Se você está vivendo um caos emocional, seja lá qual for a área da sua vida, você pode transformar a sua realidade. Apenas sendo aquilo que você almeja receber. É só isso. Seja a paz que você quer. Seja o amor que você quer. Seja a compreensão que você quer. Então, durante esse processo que eu tive que enfrentar, e não foi do dia para a noite, né? E eu ainda, como eu acabei de dizer, eu não estou perfeita, eu estou ainda no processo, que eu não sei, acho que vai terminar só quando eu desencarnar, quando eu fizer a minha passagem, né? E olha lá se terminar, porque eu não sei. Mas enfim, enquanto vida eu tiver, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero fazer, eu quero praticar tudo aquilo que é possível ser praticado para que eu me torne uma pessoa melhor, né? E foi um processo, gente, isso começou lá em 2018, 19, 20, 21, 22, 23, fazem 6 anos que eu faço isso. E eu comecei a entender que esse processo, né, depois desses livros, eu comecei a fazer outras técnicas, a fazer outras práticas, e eu vi que me trouxe um resultado. Porque não só eu senti naquele momento, como as pessoas ao meu derredor também começaram a prestar atenção que houve uma mudança, que houve uma transformação, né? Então eu estava ali mudando mesmo. Até a minha filha, isso é um orgulho pra mim, que ela falava, não, falava pra minha filha mais nova, né? Você conheceu a versão da minha mãe espiritualizada, é muito melhor. E eu falava, gente, eu tinha vergonha às vezes dela falar isso, né? Porque eu realmente era um caos. Mas quando ela falava isso pra mim, eu entendia que estava acontecendo a transformação. Que eu estava sendo diferente, eu estava ficando diferente. Ou seja, eu estava obtendo resultado com todo aquele esforço, com todos aqueles estudos, aquela dedicação que eu estava fazendo para que eu me transformasse de verdade e mudasse a minha vida, porque eu não queria mais viver daquele jeito que eu estava vivendo. Então eu comecei a ver que tinha resultado. E aí, chegou um ponto da minha vida e que as outras coisas que eu estava fazendo já não tinha mais, já não fazia mais sentido para mim, principalmente no profissional, né? Eu comecei a ver que se eu crio a minha realidade, eu poderia fazer outras coisas diferentes. Eu poderia viver de outra forma. Ah, olha que descoberta. Então eu gostaria muito de me tornar terapeuta para poder fazer isso. Eu queria ensinar aquilo que eu tinha aprendido para as pessoas. E assim, eu tava convivendo, né, com pessoas, na época eu trabalhava na escola, e eu via nitidamente, assim, pessoas vivenciando o mesmo caos que eu estava vivenciando. E eu tinha vontade de chegar nessa pessoa e falar, ó, você lê livro tal, você faz isso, porque vai melhorar. Mas eu não podia fazer isso, né, eu não podia chegar nas pessoas individualmente. Então, algumas pessoas chegavam até mim porque viam ali, né, aquele equilíbrio, aquela paz que eu tava, aquele jeito que eu tinha desenvolvido ali. E aí as pessoas perguntavam que religião que você segue, né? O que você faz? Todo mundo queria saber. E ali eu entendi, eu falei, nossa, eu posso ensinar as pessoas, né? Eu posso ensinar as pessoas aqui a esse processo que eu passei de autocura e de fortalecimento emocional, porque se deu resultado para mim, pode dar resultado para as pessoas que possam estar aí vivenciando o mesmo caos que eu passei, né? A mesma desordem emocional que eu enfrentei, pode ter algumas pessoas que estejam vivenciando isso e esse ensinamento pode ser útil para essas pessoas. Então foi o que eu fiz, só que eu fiz assim, gente, na verdade, agora que eu estou fazendo, né, na verdade, assim, em grande escala, vamos dizer assim, porque eu desenvolvi esse método que eu chamo carinhosamente de terapia PAF, né, que é um programa de autocura e fortalecimento emocional, um programa terapêutico, onde a pessoa se autocura, né, ela não depende ali de ninguém, porque eu via que as pessoas tinham muita dificuldade em fazer terapia. Muitas começavam a fazer algum tipo de terapia e paravam, fazia só uma sessão, não tinha condições de
de continuar aquilo e sofrem com isso, porque ali você fica repetindo ciclos. Eu falei, gente, por que não montar então, né, um curso, esse programa que vai ajudar as pessoas? E é por isso que eu ensino. E é por isso que eu tô aqui na rede social, porque eu falo tanto disso, que eu falo de bloqueios emocionais, que eu falo da importância de você não ter medo de críticas, da importância de você principalmente fazer um mapa numerológico para que ele possa te direcionar melhor para o lugar que você deve ir, para as potencialidades que você tem, porque às vezes você tá como eu, só envolto ali nos seus desafios e no lado positivo, né? Ou no lado negativo. E existe um lado positivo de tudo isso. Só que a pessoa envolta num caos emocional, ela não consegue ver. E é justamente isso que eu proponho. Ensinar você, assim como eu aprendi sozinha, a olhar para o positivo, né? A entender e potencializar essa positividade que você tem, que você é. Só que no momento de caos emocional, no momento de crise, a gente não percebe, a gente não entende isso. E é muito compreensível. Então é por isso que eu faço isso que eu faço. É por isso que eu vou para a rede social, que eu falo de mapa numerológico, de numerologia cabalística, que eu adoro, porque foi uma coisa assim que realmente me ajudou a sair da minha zona de conforto e a transformar a minha vida. Não foi a única ferramenta, mas foi uma das ferramentas poderosas que eu tive o prazer de utilizar e que transformaram a minha vida. Então foi a numerologia cabalística. Tanto que depois que eu passei por esse processo, eu fiz até o curso para aprender mais e mais, que eu fiquei encantada com aquela ferramenta que sabia mais sobre mim do que eu mesma, né? Que enxergava mais as minhas potencialidades do que eu mesma, que sabia exatamente ali quais eram os desafios que eu estava passando, quais eram os ciclos que eu estava vivenciando, e eu fiquei encantada com aquilo. Eu queria aprender mais e eu fui aprender, fiz uma formação, né, e me tornei uma numeróloga pessoal e empresarial. E através dos estudos, né, que eu gostei mais da parte holística, eu me tornei a terapeuta holística fazendo isso, né, ensinando as pessoas a olhar para o seu lado positivo, a amenizar esse caos existencial que elas estavam vivendo, a identificar esses bloqueios emocionais que causavam isso. Porque eu pude identificar isso em mim, e a partir do momento que eu identifiquei, a partir do momento que eu consegui eliminar, né, e é um trabalho que eu faço até hoje, a minha vida foi transformada. E acho que não só a minha vida, como de todas as pessoas ao meu redor, porque uma pessoa que ela é um caos, ela é um caos para ela e para todos à sua volta, né? E quando você transforma isso, que você transcende, que você se torna uma nova pessoa, que você se torna paz, você realmente não só paz na sua vida, como de todas as pessoas que estão à sua volta e de muitas outras pessoas. E as pessoas começaram a chegar mais, a perguntar o que eu fazia, né? Por que eu era assim, qual religião que eu seguia, o que eu fazia. Então eu vi ali uma oportunidade de ensinar as pessoas a também encontrar essa paz interior, né? Essa calmaria toda que transforma a vida da gente, que vale a pena. É um processo que ele não é fácil, é um processo que ele é contínuo e ele é gradativo, mas é uma semente que se planta e que a colheita vale muito a pena mesmo. Eu acho que não tem ninguém que eu conheça que viva uma crise existencial que não queira estabilidade financeira, não queira uma estabilidade nos relacionamentos, não queira um crescimento na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Todos nós queremos isso. Só que muitas vezes a gente não consegue, né? Eu mesmo naquele momento eu não conseguia. Se aquela mulher não chega e joga aquela corda para mim, para pelo menos falar que eu poderia sair dali com um esforço meu, né? Porque as pessoas interpretam a terapia às vezes de uma forma errônea, porque elas acham que a terapia vai retirar elas daquela zona de conforto. E na verdade não é isso que acontece. Ela vai ceder ferramentas que você pode utilizar para que você saia dessa zona de conforto. Mas o ato, o ímpeto, a vontade de sair e a ação a ser praticada, ela é toda sua. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te tirar do seu caos. Ninguém vai salvar você, né, dessa zona de conforto, dessa crise que você está passando, desse momento difícil que você está passando. É você que tem que achar aí as ferramentas certas que podem te ajudar nesse processo. E é você quem vai sair daí. Não sou eu quem vou te tirar.
Eu tô aqui para ensinar algumas ferramentas, para dar dicas, né? Para às vezes estar ali no processo com você. Mas cada passo, cada caminhar é seu. E assim, você não vai se arrepender de fazer isso. Porque o resultado é uma paz, uma tranquilidade, uma prosperidade, uma abundância assim que eu não tenho nem palavras para explicar. Somente você vivenciando para você entender o que é, o quão prazeroso, o quão gratificante é poder passar por esse processo e ter essas colheitas maravilhosas, tá bom? Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que assim, que o meu exemplo, né, sirva aí para vocês como inspiração, para vocês entenderem que seja lá qual for o momento que você esteja vivenciando agora, você pode sim criar uma nova realidade para você, tá bom? Obrigada por ter me acompanhado até aqui, um beijo e até o próximo conteúdo.